Bom dia, queridos do segundo ano, queridos e queridas. Vamos hoje falar um pouquinho sobre Maria Firmina dos Reis, autora de Úrsula. Na semana que vem, nós teremos a videoaula e a lista com atividade de teste sobre o Úrsula, certo? Hoje nós falaremos sobre a autora de Úrsula, uma figura que é tão ou mais importante como pessoa, como trajetória, tanto quanto ou até mais do que a sua própria obra. A obra dela é o espelho de quem ela foi e do que ela representou. Tem uma epígrafe aqui na introdução feita nessa edição, que é a edição da editora Pinguim Companhia das Letras, que retrata bem a abordagem que eu quero começar fazendo com vocês. Sou mano de quebrada, sou uma mina de favela, sou todos os que lutam por um mundo sem miséria, sou mano de atitude, sou mina que é de fibra, herói de preto, é preto tipo Cosme e Firmina. Isso aqui está numa música de rap chamada Herói de Preto é Preto, certo? E é interessante observar como a referência à Firmina aparece como uma referência de heroína, né? Assim como a figura de Cosme, que foi um quilombola icônico também. E é interessante, então, já que eu usei essa palavra icônico, mostrar que hoje é tão insuspeita, é tão engraçado como as coisas são, né? Hoje, Maria Firmina dos Reis é um ícone feminino literário de resistência. Uma mulher que teve que viver muito de sua vida à sombra de quem ela era. E, no entanto, hoje ela passa, né, por esse processo de redescoberta de quem ela foi, do que ela representou, tornando-se um ícone literário e social, cultural para o país. Vamos ver como é que essa história começou. Espera aí, deixa eu só dar um jeito nisso aqui. Gente, as produções do Estúdio Esquilo estão a todo vapor aqui, vocês não têm noção. Vamos ver então como é que isso aqui começou. Primeiramente, é interessante observar o seguinte. Maria Firmina, como eu estava dizendo, ela foi redescoberta a partir da década de 1970. Um colecionador de livros, né, que encomendou, ele era bibliógrafo também, ele encomendou um pacote, uma leva de livros antigos, e no meio disso ele encontrou um pequeno volume, e nesse pequeno volume estava escrito Úrsula, romance original brasileiro, por uma maranhense. Nem havia ali o nome de Maria Firmina. Ela assinou o livro como uma maranhense. E isso diz muito a respeito da condição da mulher como intelectual nessa época. A data, 1859. Imagina isso. Nós temos um Brasil escravista, um Brasil patriarcal, um Brasil elitista. Você tem aqui uma mulher pobre, nascida numa família em que ela era filha ilegítima de um pai negro e ainda mulher. Como nessa introdução é colocado, Maria Firmina apresentava todos os marcadores de desclassificação social. Então, ela foi educada e ela cresceu em um ambiente que dizia para ela o tempo todo que ela era menos e que ela tinha todas as limitações para os seus desejos, seus anseios e seus sonhos. Apesar da personalidade, existem muitas dificuldades ainda, né? Apesar de vários estudiosos terem se debruçado sobre a vida de Maria Firmina nos últimos anos, ainda existem muitas dúvidas em relação à biografia de Maria Firmina, certo? Apesar de todos esses trabalhos que têm sido feitos, tantos estudos, a partir principalmente da década de 70, certo? Mas algumas coisas que são interessantes ser colocadas, né? A gente já sabe
né, do nascimento dela numa família em que ela era filha ilegítima. Ela nasceu, existe dúvida em relação à data de nascimento dela. Oficialmente seria 1825, mas parece que foi 1822, porque ela demorou um tempo para ser registrada. Ah, então nós temos aí várias coisas na vida dela que não são, né, que não foram documentadas ou cujos documentos não resistiram ao tempo, certo? E existe uma coisa que é importante ressaltar. Quando houve o resgate da figura de Maria Firmina dos Reis, passou a se dizer muito que ela tinha sido a primeira escritora brasileira, a primeira escritora negra, a primeira, né, tá lá. Gente, é verdade e não é verdade. Ela é pioneira, ela faz parte desse bloco de mulheres intelectuais que resistiram à condição de discriminação social e foram trabalhar, né, e foram trabalhar intelectualmente, publicar histórias e tudo mais, com todas as dificuldades, obviamente. Mas a primeira publicação de um romance abolicionista no Brasil acontece por meio de folhetim em 1855, 4 anos antes de Úrsula, né? Por meio da obra de Nísia Floresta, uma obra intitulada Páginas de uma Vida Obscura, que vai contar a história de um escravo congolês, né, chamado Domingos. Então, essa é, na verdade, a primeira obra abolicionista escrita por uma mulher, certo? Mas a Maria Firmina era negra. Então, o que se coloca é que Maria Firmina dos Reis, ela é a precursora, a pioneira da literatura afro-brasileira, certo? Tudo bem com isso aí? Tranquilo? Então vamos lá, continuando. Maria Firmina, gente, ela foi uma mulher que se entregou a várias formas de expressão artística e literária. Ela, além de ter escrito, né, Úrsula, em 1859, ela também tem um romance, ela tem um romance indianista chamado Gupeva, que foi publicado em 1861, e ela tem um conto abolicionista chamado A Escrava, de 1887. Interessante observar, né? Um ano antes da abolição da escravatura, a Maria Firmina estava publicando um libelo abolicionista em forma de conto, chamado A Escrava. Certo? Ela também foi poeta, ela foi compositora, certo? Ela fez várias músicas, inclusive verdadeiros hinos anti-escravistas. Enfim, uma mulher que produziu muito. E ela foi a fundadora da primeira escola de primeiros anos, né, escola primária de Guimarães, no Maranhão, certo? Então você tem essa condição de uma mulher negra que veio de uma família pobre, mulher, e que vai calcar, né, buscar o seu caminho a partir dessas conquistas num meio extremamente discriminatório, extremamente machista do meio intelectual de meados e da segunda metade do século XIX. Interessante observar, gente, Maria Firmina dos Reis, quando ela vai lançar Úrsula, ela faz uma espécie de prefácio de introdução em que vai ser demonstrado como as mulheres se sentiam, às vezes, ou tinham um papel social de se sentir meio que acanhadas ou envergonhadas em demonstrar capacidade intelectual. Certo? Na página 21 dessa introdução, é mostrado, oh, essa luz está indo e voltando, que saco! Então, você vai ter esse trecho, olha que interessante. Ela diz assim: mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros,
e ainda assim o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada, e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais, e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Gente, ela mesma escreve a respeito de si mesma e de sua obra essas palavras. Então veja que cabia à mulher entender o seu papel de pessoa que não era do mesmo nível. E, no entanto, por mais que houvesse essa expectativa social, né, o livro passou relativamente despercebido a princípio, mas um ou outro veículo de comunicação fez um comentário elogioso, não se deu o devido valor, e com o tempo Úrsula acabou sendo deixado de escanteio. E muito se fala que isso aconteceu exatamente por conta da condição de sua autora, certo? Então, é importante a gente entender que Úrsula, dentro do contexto do romantismo, é uma obra que está sendo resgatada depois de ter sido injustamente esquecida, e o esquecimento dessa obra está extremamente ligado à condição de mulher negra e pobre de Maria Firmina dos Reis. A necessidade de uma maior visibilidade social era tamanha, e isso a mãe de Maria Firmina percebia essa necessidade, que quando a Maria Firmina conquistou o diploma dela de mestra em letras, né? A mãe, que eles moravam com uma tia que tinha mais posses, a mãe queria que ela fosse buscar o diploma carregada por escravos pertencentes à tia, né? Tipo num palanquinho, assim, né? Olha que coisa. E ela se negou veementemente, porque as pessoas não eram feitas para carregar outras pessoas. Na vida pessoal de Maria Firmina, você percebe, então, algo que está em sua obra, particularmente em Úrsula: a humanização e a preocupação social, a denúncia da condição do negro escravo, certo? E é por isso que Úrsula é um livro importante. Antes de falar só mais umas palavrinhas sobre Úrsula, porque Úrsula, a análise é na próxima aula, é interessante observar o seguinte: assim como Maria Firmina dos Reis teve a sua intelectualidade, a sua obra meio que relegada a segundo plano para a sociedade da época, assim aconteceu com muitos outros negros, com muitos outros escravos, né? Escravos, filhos de escravos e afins. A partir da segunda metade do século XIX, com contato mais fácil com a leitura, muitos escravos e muitos negros se tornaram homens e mulheres letrados, certo? E isso era visto inclusive você tinha muitas professoras com a própria Maria Firmina dos Reis, né, em sala de aula. Só que isso vai ser muito mal registrado pela documentação da época. Por quê? Porque homens e mulheres negras letradas ia completamente contra a ideia de que o negro era um objeto, era uma mercadoria. Se eles pudessem ser intelectuais, como é que eles poderiam ser mercadoria? Então, o máximo de distanciamento, de exclusão ou de falta de atenção a essa condição intelectual do negro vai ser dedicada pela sociedade, né, afluente da época, digamos. Certo? Até com publicação com charges e toda forma de chacota até por essa condição. Certo? Meninos, para a gente encerrar, só aqui umas palavrinhas sobre o Úrsula, né? Como eu disse, a aula sobre analisando o livro é na próxima semana. Mas Úrsula, ele é um dramalhão romântico.
É um dramalhão ultrarromântico, né? Não tem ali nada de que separe muito Úrsula de sua condição de livro romântico, ao contar a história da moça Úrsula, né? Apaixonada e com o comendador, que é um grande vilão e que quer ele para si mesmo, enfim, quer ela para si mesmo, enfim. Porém, ao mostrar essa história de uma heroína branca, Úrsula, certo? Você vai ter nas figuras, né, de Susana, de Tancredo, particularmente de Mãe Susana, a humanização do negro. Deixa isso por aí. O importante nesse momento, para a gente finalizar essa parte sobre a autora Maria Firmina e sua importância histórica, é que a partir da década de 1970, gente, Maria Firmina tornou-se um grande ícone, certo? Em 1988, com o centenário da abolição da escravatura, o livro Úrsula ganhou uma reedição e, a partir de então, ele tem constado de tantos estudos, tantas obras de historiadores, de sociólogos, de antropólogos, né, de mestres e doutores em literatura, né, por conta do contexto e da autoria que tornam essa obra tão importante, certo? Hoje, Maria Firmina dos Reis é uma autora que finalmente conseguiu o destaque e o merecimento que sempre esteve reservado por mérito e por luta e por resistência. Tá certo? A gente volta na semana que vem com análise de Úrsula, tenha terminado o livro, por favor, e lista de atividades sobre Úrsula. Tá bom? Grande beijo para vocês. Até. Agora a luz voltou, olha que beleza, né? Um beijo, queridos. Até mais. Tchau, tchau.